Olá pessoal, olá, sejam bem-vindos aqui, muito bom dia. Estamos dando andamento aqui nas nossas lives. Vira e mexe aparecendo sem hora, sem momento. A hora que dá a gente entra para uma live, traz um assunto, isso fica gravado, então você pode ver depois. Se tiver comentários, é claro que a gente vai compartilhando essas ideias, né? E há uns tempos atrás abri uma caixinha perguntando para o pessoal sobre assuntos que o pessoal gostaria de ouvir numa live, de poder compartilhar um pouco, poder trocar algumas figurinhas e algumas ideias. E hoje nós vamos trazer aqui o tema da Nádia, né, da psicanalista Nádia Bignami. Ela pediu para a gente falar um pouquinho sobre egoísmo. O que seria o egoísmo de fato? Então, esse é o nosso tema de hoje, a gente conversar um pouquinho. E aí, o que vocês pensam que é o egoísmo? O egoísmo tem um lado positivo, tem um lado negativo? O que vocês pensam sobre isso? Então, é o nosso assunto de hoje aqui. Pense em situações em que vocês de fato foram egoístas ou de fato acharam ruim que alguém foi egoísta com vocês. Vamos pensar nesse quesito, né? Nessa situação, e todos nós passamos por isso. Todos nós temos um ego, né? Então, de alguma forma, nós vamos passar por alguma situação egoísta. Então, muito bom dia, independente do momento que você vai assistir essa live, seja muito acolhida aqui ao nosso momento, tá? Pessoal, vamos lá então. Então, o que seria o egoísmo de fato? O egoísmo é colocar os nossos interesses sobre os interesses dos outros, como se o nosso interesse fosse maior, mais necessário, mais importante e aquilo que realmente deveria acontecer com base no interesse das outras pessoas. Isso é o egoísmo, é uma definição que a gente pode trazer aqui. Então, por que é o egoísmo, que vem da palavra ego, né, de mim? Aquilo que é meu deve vir primeiro. Quando eu tenho esse modo de pensar, aí eu estou praticando aí um egoísmo. Ou seja, não está muito ligado àquele aspecto narcísico. Eu sou o melhor. Está ligado numa linha diferente, né? E também é diferente de egocentrismo. Está ligado no seguinte: aquilo que é meu precisa vir primeiro. Aquilo que é meu é mais importante. Então, pensar o egoísmo é justamente pensar por que será que muitas vezes eu quero que aquilo que é meu venha primeiro? Por que será que muitas vezes as pessoas pensam que aquilo que é delas deve ser primeiro? Qual é a diferença para o narcisismo? O narcisismo vem no seguinte aspecto: eu sou o melhor. Né? E o que seria o egocentrismo nesse caso? Eu estou no centro de tudo, por isso o termo egocentrismo. Quando nós falamos do nosso ego, nós precisamos entender que existe uma certa diferença entre o ego e quem eu sou. Né? O ego é uma cisão ali da nossa estruturação inconsciente que define a nossa identidade, quem que nós estamos sendo, né? Quem que nós estamos apresentando e quem nós suportamos ser. Há uns tempos atrás nós falamos sobre isso num vídeo. Né? Nós somos aquilo que o nosso ego suporta ser, né? Suporta vir para a nossa consciência. E muitas vezes o nosso ego nos traz uma forma de nos demonstrarmos para uma certa realidade, para nos demonstrarmos para as pessoas. Às vezes num desejo de ser aceito e tudo mais. Então o nosso ego tem uma importância de existir também, pessoal. Nosso ego tem um porquê de estar se manifestando. O egoísmo faz parte do ser humano, então. É natural que se tenha um egoísmo. Agora, a gente precisa entender uma questão que é a seguinte: existe egoísmo e existe autopreservação. São coisas distintas. É aí que nós começamos a entender algumas situações do ego. Por exemplo, egoísmo. Os meus interesses primeiro. Os meus interesses vêm antes. Autopreservação. Isso eu preciso fazer para que eu possa preservar. Egoísmo vem no sentido de somente aquilo que é meu é importante. Autopreservação. Eu me cuido, eu me preservo, porque daí dessa forma eu posso cuidar de outras pessoas. Se nós fôssemos pensar puramente no egoísmo como algo ruim, uma análise, por exemplo, na psicanálise, seria um egoísmo. Um psicanalista, ele seria egoísta se ele fosse para um setting analítico, deitar lá no seu divã e falar de si. Além de egoísta, ele está sendo narcisista. Né? Então, como que a gente pode diferenciar isso? Quando eu estou praticando a autopreservação,
Eu realmente estou colocando algo meu, que é importante que eu coloque, para que eu possa, então, me preservar, me cuidar, me entender melhor, e a partir disso eu cuido de outras pessoas, eu ajudo outras pessoas. Essa é a famosa construção que o pessoal fala dos aviões. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça e você pega essa máscara e primeiro coloca em você para depois poder ajudar as outras pessoas. Isso é autopreservação. Já imaginou se você está ali e pensa assim, mas se uma máscara de oxigênio cair na minha cabeça, eu vou estar sendo egoísta, porque tem uma pessoa do meu lado, pode ser alguém da minha família, pode ser alguém importante para mim, aí eu vou pegar essa máscara e vou colocar em mim primeiro? Não, eu vou colocar na outra pessoa. Pessoal, às vezes a gente precisa saber separar egoísmo de autopreservação. Se você não cuidar de você primeiro, são cuidados, talvez você não consiga cuidar das outras pessoas. Então, colocar os seus interesses à frente é um ato egoísta quando você pode ajudar outras pessoas e você não ajuda. Quando você coloca todas as suas situações como se fossem mais importantes. Isso é egoísmo. Tá? Quando você se cuida para poder ajudar outras pessoas, aí nós estamos falando de autopreservação. É uma coisa muito diferente. Tá? Já haviam pensado nessa analogia das máscaras de oxigênio? Se nós fôssemos pensar que tudo é egoísmo, muita gente ia passar por essas consequências e ia primeiro colocar na outra pessoa. Porque se colocar nela mesma é egoísmo. Então tem que saber separar as coisas. Uma coisa é autopreservação, outra coisa é egoísmo. Agora, quando é que o egoísmo é positivo, pessoal? Também temos que pensar nisso. Sabiam disso, que existe um egoísmo positivo? Egoísmo positivo é quando ele está muito ligado à nossa autoestima, ao nosso cuidado, a gente cuidando da gente, a gente se preservando. Não vou fazer tal coisa aqui não, porque isso aqui é de meu interesse. Eu preciso me cuidar, não posso fazer isso aqui. Por exemplo, saio da minha casa, vou para a academia fazer a minha atividade. Isso é egoísmo ou é autocuidado? Isso é um autocuidado, mas é um egoísmo. Eu estou pensando só em mim, né? Dane-se quem está lá fora, dane-se isso. Se eu fizer isso, pessoal, isso não é egoísmo. Isso é me cuidar, é me preservar, cuidar da minha saúde mental, cuidar da minha saúde física, cuidar daquilo que é importante para mim também. E uma outra coisa, sabe o que é importante também? Aí, ó, a Ângela está na academia, né? Isso não é egoísmo, isso é cuidado. Ela está se cuidando para que ela possa cuidar de outras pessoas. Ela também é psicanalista, né? E, pessoal, sabe uma coisa importante quando a gente fala da autoestima, do autocuidado? Saber dizer não. Saber impor limites. Saber, de alguma forma, não se sacrificar e até mesmo se prejudicar por conta de outras situações. Isso é algo positivo quando a gente fala do egoísmo. É um lado importante de se estabelecer com a gente também. Então, saber falar não. É um ato egoísta? Não, muitas vezes isso é um cuidado. Estou me cuidando, estou me preservando. Não vou me afetar simplesmente porque outras pessoas têm outros interesses. Se eu fizer isso, o egoísmo está da outra parte. Eu estou sendo dependente disso, que é uma outra questão, uma outra conversa. Então nós precisamos ver esse lado positivo do egoísmo também. Dizer não não é egoísmo. Dizer não é estabelecer limites entre as pessoas. Isso é preservação. Tá? Preciso preservar a minha saúde, preservar o meu bem-estar, senão eu não consigo ajudar ninguém. Saibamos diferenciar. Agora, quando é que o egoísmo é negativo? Quando ele entra nesse aspecto muito próximo do narcisismo. Quando não considera o outro. Quando tem várias coisas, mas é a minha que deve estabelecer. Quando tem várias situações, mas é a minha que deve ser feita. É quando entra-se de alguma forma no aspecto de ignorar ou de prejudicar o outro, ou não dar importância para aquilo que é do outro, que também poderia acontecer. Isso é um lado negativo do egoísmo. Alguém que, de certa forma, por exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo do avião. Está lá dentro do avião e tudo mais, cai as máscaras de oxigênio, o outro está com a máscara de oxigênio, você está ali com a sua, você vai lá e pega do outro ainda. Né? Não, primeiro eu, depois você. Peraí, o que é isso? O que está acontecendo? Não, isso não é uma questão de sobrevivência. Aliás, é uma questão de sobrevivência, mas é uma questão de egoísmo. Né? Chegou alguma coisa, sei lá,
no restaurante, é um rodízio. Não, primeiro primeiro me sirvo, depois sirva você. Isso é autocuidado ou isso é egoísmo? Peraí, o que tem, do que você gosta, do que eu gosto? Vamos estabelecer aqui uma relação mais saudável. Né? Deve haver um equilíbrio. Quando se desequilibra, nós estamos falando de um aspecto negativo do egoísmo. O egoísmo, ele tem o seu lado positivo, mas há uma intenção de levar para um equilíbrio da relação. Quando caminha para um desequilíbrio, aí nós estamos falando de um egoísmo negativo. Quando eu só tenho o meu interesse, é o meu interesse que deve estabelecer nessa relação, isso se trata de um egoísmo negativo. O egoísmo positivo, então, é aquele que nos ajuda a estabelecer uma relação mais saudável com o outro. Eu estou cuidando de mim, mas para que eu possa cuidar do outro também. Tá? Isso é um egoísmo que é positivo. Então, a gente precisa aprender a lidar com o egoísmo. E para a gente poder aprender a lidar, a gente também precisa entender que a gente precisa ter mais generosidade. Pensar no outro não é uma questão de dependência quando eu também penso em mim, me cuido, melhoro como pessoa, melhoro a minha relação com a minha realidade para que eu possa cuidar do outro. Isso não se trata de dependência, isso se trata de relacionamento. É muito diferente. Agora, quando eu penso só em mim e o outro deve suprir aquilo que é meu, eu estou sendo egoísta. Então percebe que as nossas relações precisam ser repensadas? Nós precisamos trabalhar numa forma de criar um equilíbrio entre as relações. Equilibrar não é estar 100% perfeito também, não tem isso. Mas equilibrar essas relações a partir do nosso ego é saber estabelecer uma comunicação com o outro. Eu me preservo, mas eu também me preservo na intenção de preservar quem está à minha volta. Eu preciso saber acolher o outro. E uma das coisas que a gente precisa compreender é que egoísmo pode ser positivo ou negativo e que nós precisamos de autoconhecimento. Para a gente poder desenvolver uma forma melhor de nos relacionarmos com as outras pessoas, nós precisamos ter autoconhecimento. Tá? Deixa eu ver aqui o Tomás, legal, cara. Deixa eu ver o que o Tomás colocou aqui pra gente. Ele disse o seguinte, ó. Isso, o termo auto é muito positivo. Autocontrole, autoconsciente, quando o objetivo é uma vida saudável, pode ajudar outras pessoas. Exatamente, auto, né? Próprio daquilo que é meu. Mas eu sei estabelecer uma relação, né? Então, autoestima, a minha estima, como eu me vejo, como é a minha imagem, autocuidado, como eu me cuido, o meu próprio cuidado. Exatamente isso, Tomás. Então tem uma diferença muito grande. Desculpa, colocou IAG. IAG 77 diz o seguinte, tem pessoas que sofrem por ser egoístas. Tem pessoas que sofrem por ser egoístas e tem pessoas que sofrem por determinadas ações que não são egoísmo e elas entendem que isso possa ser e elas não fazem. Então tem várias situações, por isso que a gente precisa saber identificar, diferenciar esses termos. A gente precisa se acolher mais, a gente precisa se entender mais, se perceber mais. As nossas relações precisam ser repensadas. Como é que a gente está criando essa relação? Quando é que de fato é egoísmo? Pessoal, trazendo essa definição do começo, egoísmo é quando os meus interesses estão acima daquilo que cabe também às outras pessoas. Quando eu quero só para mim, para o meu ego, para que me alimente, mas eu não estou nem um pouco preocupado, eu desconsidero a outra pessoa. Isso é egoísmo. Né? Estabelecer uma relação mais saudável com as outras pessoas é também ter um egoísmo positivo, em que eu estou aqui, eu cuido de mim, eu cuido da minha saúde, para que eu possa cuidar de outras pessoas. Esse é o papel do psicanalista, por exemplo. Né? Eu vou cuidar da minha saúde mental, eu vou cuidar dos meus conflitos, para que eu possa também ajudar outras pessoas a cuidarem dos conflitos que elas estão tendo pelo caminho. Né? Então é importante a gente saber disso, pessoal. Egoísmo também tem o seu lado positivo. O que precisamos saber? Como nós estamos vivendo esse nosso lado do ego? O que nós estamos estabelecendo de relação com o nosso ego e a nossa realidade? Tá? E aproveitando esse momento que vocês estão aqui, não deixem de participar agora no sábado, dia 17, agora 17 de agosto, o Radar Analítico vai trazer uma aula intensiva sobre depressão e neurociência. Quem estiver interessado, entre em contato aqui comigo, entre em contato com a Dani para fazer a sua inscrição. Vão ser 3 horas de conteúdo falando sobre depressão, vamos falar de casos clínicos, percepções, ideias e construções que
que pode ajudar muito na clínica, tá? Isso, se desenvolver, crescer, poder estabelecer mais conhecimentos aí, novas relações, boas relações, também faz parte de um papel aí de psicanalista também, lidar com o seu autocuidado, seu autoconhecimento, seu desenvolvimento, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui hoje, muito bacana conversar com vocês, muito bom. Pessoal que está entrando agora, sejam bem-vindos aqui. Em breve, em qualquer momento, a gente traz um novo tema, tem mais temas que o pessoal pediu. Hoje nós falamos do tema da Nádia, a Nádia Bignami, que também é psicanalista. Ela pediu para a gente falar sobre egoísmo. Em breve, abrimos uma nova caixinha, se vocês tiverem possibilidades, sugestões também, traga nos comentários. Coloca aqui no comentário desse vídeo, ou então manda um direct aqui. Marcos, vamos falar sobre tal situação que em breve a gente conversa sobre isso. Tá bom? Um abraço para vocês, uma ótima semana, uma ótima terça-feira. A gente se fala em breve. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.